Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos em mais uma videoaula do curso de Física Moderna 2. E essa semana nós vamos dar o prosseguimento à solução da equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio. Na semana anterior, nós resolvemos a parte angular, aquela parte que depende de θ e φ. E nessa semana, nessa aula especificamente, nós vamos ver a solução da parte radial, é a parte que depende do R, tá? E aí, com essas três soluções, a gente conclui a parte da resolução e aí partimos para a discussão do resultado final, que é a junção das três soluções em uma só, né? Dando a nossa função de onda do átomo de hidrogênio que a gente está interessado. Então vamos lá, a aula de hoje, a aula da semana é sobre a solução da equação radial. Muito bem, então lembrando, né, essa daqui é a equação radial, é o que sobrou, né, daquela separação. Eu tinha uma parte angular, essa aqui é a parte radial, depende de R. Vejam também que eu já substituí a energia potencial pela expressão da energia potencial de Coulomb, que é esse termo aqui, né, depende da carga ao quadrado, vezes a constante elétrica dividido pela distância entre as duas cargas, né? Esse aqui é a minha constante de ligação, só lembrando para vocês já conhecem esse L, né? Bom, e o R maiúsculo é a função que eu estou procurando, né? Como eu já falei, resolver a equação diferencial significa encontrar qual é essa função aqui, ó, R, que substituída nessa equação ela mantenha a igualdade. Bom, existe um algebrismo que se faz para poder transformar essa equação nessa. Vocês podem seguir no material, ele tem mais detalhes desse algebrismo. Eu não quis trazer para a aula porque poderia ficar muito carregada e não tem necessidade, porque é um algebrismo simples, mas ele é um pouco comprido. Então, né, retransformando essa expressão nessa, mas fica desse jeito. E eu vou transformar essa equação através de algumas transformações. Eu vou transformar a minha variável R em uma variável ρ, que é dada por um alfa vezes R, onde esse alfa ao quadrado é dado por essa expressão, menos 8μ vezes E, lembrando que μ é a massa reduzida, é a energia, H cortado ao quadrado, lembrando que aqui eu tenho um quadrado, né? Eu tenho uma expressão negativa, mas a minha energia, ela vai ser negativa, daqui a pouco eu vou explicar para vocês por quê. Então, a energia sendo negativa, não vai ter problema, não vai ficar complexo isso aqui. E eu vou também fazer essa substituição, chamar de lambda todo esse termo aqui que deve aparecer na substituição. Então, novamente, eu vou ignorar os passos algébricos da substituição e chegar no resultado final, que é essa equação aqui. Então, essa equação veio dessa, que por sua vez veio dessas, são transformações. Aqui são apenas algebrismos. E aqui são resultado de uma transformação de variáveis. Qual é o objetivo dessa transformação? A ideia é de encontrar uma cara conhecida, de uma equação conhecida. E, de fato, ao fazer esse algebrismo, ao fazer essas substituições, nós encontramos que essa equação ela se parece com os chamados polinômios associados de Laguerre. E assim como foi feito com a parte angular, que a gente também encontrou uma semelhança com os polinômios de Legendre, se eu não me engano, aqui nós encontramos uma semelhança com os polinômios associados de Laguerre, e esses polinômios já têm uma solução conhecida na matemática. Então, fazendo uma comparação de variáveis, a solução da parte radial ela é dada por essa expressão aqui. São os polinômios de Laguerre. Então eu tenho aqui uma constante que depende de dois números inteiros, n,
E L já é a quantidade que a gente conhece, é o número magnético orbital, e N seria um elemento novo aqui na discussão. Então tem esse termo tudo aqui, elevado a menos R, dividido por A0N, onde A0, ele está dado aqui embaixo, ó. Ele vale a raiz, vale H cortado ao quadrado, sobre μ vezes K vezes E ao quadrado. Lembrando que K é o número, a constante elétrica. E também depende desses polinômios aqui, que são explícitos nessa definição aqui embaixo. Então esse polinômio, na verdade não é um polinômio, é uma derivada, né? Isso aqui são derivadas que multiplicado por uma outra derivada que é definida aqui embaixo. Então, para encontrar um determinado polinômio, né, dado o conjunto de números inteiros, NL, a gente precisa fazer essa recorrência aqui. Encontrar isso, depois substituir, encontrar isso, substitui e encontrar isso. Então, essa é a minha solução da parte radial da equação de Schrödinger, lembrando que o passo a passo para se obter esse resultado, ele pode ser encontrado na literatura de física matemática, não é do escopo da física moderna 2. Então, tiverem curiosidade, podem consultar lá, tá? Lembrando que esse A0, ele é chamado de raio de Bohr, né? Vale H cortado ao quadrado sobre μ vezes K vezes E ao quadrado. Muito bem, o que a gente pode discutir desse resultado? A primeira coisa importante é o seguinte. Vejam bem, as duas cargas do átomo de hidrogênio, que é a carga positiva e negativa, elas estão interagindo através de um potencial de Coulomb, que vocês bem conhecem, lá da física 3, é dado por uma função que é inversa do R. Essa função inversa do R, ela tem esse formato aqui, ó. Ela tende a menos infinito quando o R vai a zero, e ela tende a zero quando o R vai a infinito. Então ela tem esse formato. Quer dizer, a energia potencial ela vai a zero se eu tiver duas cargas infinitamente espaçadas, a uma distância infinitamente grande. Então eu vou ter uma energia potencial de Coulomb igual a zero. Isso significa que se a minha carga elétrica, o meu elétron, tiver uma energia positiva, então ele vai ter energia acima de zero. Então, com essa energia positiva, lembre-se, energia mecânica é o que a gente chama aqui simplesmente de energia, né? Energia mecânica, energia potencial mais energia cinética. Então, se a energia mecânica, que é o conjunto, ela é positiva, ela vale mais do que zero, significa então que eu vou ter energia suficiente para romper a energia potencial e ainda sobra energia para a parte cinética. Então, se meu elétron tiver uma energia positiva, significa que ele vai ter energia suficiente para se localizar em qualquer ponto do meu gráfico R aqui, ó. Quer dizer, em qualquer lugar que eu sinalize, né, no caso aqui, se eu tiver com R, por exemplo, se eu tiver com o meu elétron nessa posição aqui, isso aqui é o eixo da posição R, né? Então, se o meu elétron estiver nessa posição, quer dizer, tiver essa distância R daqui para aqui, esse elétron vai ter essa energia potencial aqui embaixo, que é esse valor aqui de energia potencial, e essa diferença de energia cinética. Então, ela vai ter, quer dizer, com essa energia positiva, o elétron ele tem possibilidade de estar em qualquer lugar do meu espaço, porque ele tem energia suficiente para isso. Então, isso significa fisicamente que elétron com energia positiva, ele não é um elétron que está preso no átomo, porque ele pode se localizar em qualquer posição R, desde de zero até infinito, certo? Zero no limite, infinito também no limite. Então esse é um valor de energia que não interessa muito. Nós estamos interessados em uma energia que mantém um átomo estável. Então seria uma energia com que o elétron ele só vai até um determinado valor de R, ele não consegue ultrapassar esse valor de R. É o que acontece se a minha energia ela for negativa, que é o caso aqui desse termo E aqui. Se o meu elétron tiver energia E em vez de a linha, significa então que
esse elétron ele fica confinado nessa região aqui. Nessa região. Tá um pouco ruim aqui a escrita. O elétron vai ficar confinado nessa região. Por quê? Porque, veja bem, se o elétron, por exemplo, viesse para esse ponto aqui do espaço, então ele passa a ter essa energia potencial aqui. Só que a energia mecânica que ele tem é menor do que essa energia potencial. E a gente sabe que pela mecânica, a energia potencial, ela não pode ser maior do que a energia total. Isso é impossível, se viola os princípios. A gente até discutiu isso no problema do efeito tunelamento. Então, com essa energia E, que está aqui, o meu elétron ele não consegue passar para essa região, porque ele não vai ter energia. O que pode acontecer, a gente já estudou isso em Física Moderna 1, é uma probabilidade dele passar um pouco aqui, né, por efeito tunelamento. Mas no fim das contas, a maior probabilidade dele ficar limitado a essa região aqui do espaço, ou seja, ele só consegue chegar até uma certa distância do núcleo. Então aquilo ali geraria um chamado estado ligado, um estado em que meu elétron ele ficaria confinado dentro do núcleo, dentro do átomo, mantendo a estrutura estável do átomo. Então esse tipo de estado é que a gente está interessado, são chamados estados ligados. Então só para firmar aqui o conceito, né? Então, para uma energia maior que zero, a partícula tem liberdade para estar em qualquer valor de R, em qualquer distância do núcleo, porque ele vai ter energia suficiente para isso. Mas, se a energia for negativa, a partícula fica confinada em um valor limite de R, e esse tipo de situação é chamado de estado ligado. Para que o estado seja ligado, aí a energia baseada naquela solução que a gente viu no instante, encontra-se que para estados ligados, estados com energia negativa, o meu valor da energia ele tem que obedecer a essa regra aqui. Vejam que μ, se você considera a massa reduzida do átomo de hidrogênio, o número atômico do hidrogênio, tá? A carga, né, das partículas do átomo de hidrogênio, se você substituir todas as constantes, que isso aqui no final são tudo constante para um átomo de hidrogênio, a gente vai encontrar que a energia ela varia com o inverso do número n ao quadrado, onde esse n ele vai variar de acordo com o valor do L, que é do número quântico orbital que o meu estado ele possui. Esse número quântico, veja que ele está relacionado com a energia do estado de ligação do elétron, e por conta disso ele recebe o nome de número quântico principal. Então, retomando, nós já encontramos 3 números quânticos. O número quântico orbital L, que estava relacionado com o módulo do momento angular desse elétron em torno do núcleo. O número quântico M, que é o número quântico magnético, que tem a ver com a componente, com a orientação do momento angular, quer dizer, a componente Z. E o número quântico principal, que tem a ver com a energia desse estado de ligação entre o elétron e o núcleo, né? Quanto maior for esse N, veja que quanto maior for esse N, eu vou estar me aproximando da energia zero, ou seja, para N igual a 1, eu tenho o estado de menor energia possível, chamado estado fundamental, seria menos 13,6 eletronvolts, e à medida que esse número quântico ele vai crescendo, essa razão aqui ela vai diminuindo, então ela vai se aproximando de cada vez de zero. Zero seria o caso de uma energia suficiente para poder o elétron sair do átomo, ele deixar de ser um estado ligado. Então, só para ilustrar a ideia dos estados ligados, então veja, isso aqui representaria os níveis de energia, né, naquele gráfico de energia potencial que eu falei na estante, para alguns estados, né, de acordo com aquela expressão. Então aqui seria o estado fundamental, o estado que tem energia menos 13,6 eletronvolts.
O primeiro estado excitado teria energia menos 3,39 eletronvolts. E daqui para aqui, para você sair desse estado para esse, eu preciso receber uma certa quantidade de energia, que é definido pela diferença de energia entre esses dois estados. Vejam que eles são estados ligados, então eles só permitem que o elétron ele transite em uma determinada região do espaço. Se eu aumentar a energia, essa região do espaço ela vai aumentar também, está aqui. Isso vai acontecer progressivamente à medida que se aumenta a energia do estado, até que chega um momento que essa região permitida ela passa a ser infinita, que é o caso em que o meu estado já não é mais ligado, tá? Ele tem energia suficiente para sair do núcleo, para se desprender do núcleo atômico. Um fato interessante e importante é que esse resultado que a gente acabou de ver aqui, esses valores, veja que eu estou falando de valores aqui, ó, em eletronvolts, são mensuráveis. Então isso serviu como sendo um primeiro resultado experimental da teoria de Schrödinger, da mecânica quântica, e que serviu para dar um respaldo muito importante a toda a teoria desenvolvida por Erwin Schrödinger e pela turma que veio depois do Bohr e com o advento da mecânica quântica, certo? Então, configura a primeira constatação experimental da equação de Schrödinger. Isso aqui é uma outra representação muito comum, vocês podem ver em livros de física moderna, em livros de física atômica, física molecular, que é a representação dos níveis de energia, aqui no caso do átomo de hidrogênio. Parece muito com essa figura, mas não tem a curva de potencial. Então veja que a distância entre o nível de menor nível de energia, o estado fundamental, para o primeiro estado excitado, ele é uma diferença muito maior, então é muito mais difícil sair desse primeiro para o segundo. Agora do segundo para o terceiro isso já diminui, então eu preciso de menos energia e assim sucessivamente, de forma que para estados de muita energia já facilmente se consegue retirar esse elétron, digamos assim, ou então subir o nível energético desse elétron. Tá certo, gente? Bom, isso é o que eu queria mostrar na aula de hoje. De fato, não dá para mostrar conta a conta, porque é uma conta um pouco complicada, mas dá para entender o resultado. O importante é que vocês compreendam o significado dessas coisas. E o próximo passo agora é pegar o resultado que a gente viu aqui com o resultado da semana passada, juntar tudo, lembrar dos conceitos da mecânica quântica e entender o átomo de hidrogênio do ponto de vista da mecânica quântica, certo? Então é importante ficar bem claro esses resultados preliminares, porque lá na discussão da frente nós vamos retomá-los e vai ser muito importante que vocês lembrem e tenham digerido bem essa informação. Beleza, galera? Então é isso aí. Qualquer dúvida novamente, postem lá no fórum que a gente discute e procurem os livros se quiserem aprofundar mais esse conhecimento. Qualquer coisa podem contar comigo aí. Beleza, galera? Até a próxima aí. Fui!